pessoal, é isso daí. Tem que ter empolgação, tem que sair desse frio, né? Mexe os ossos aí. Vamos lá. Pessoal, então, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui, mais um programa Projeto de Vida. É uma apresentação que tem aqui todo o apoio da Apex, Associação Internacional da Programação Existencial. Programação existencial é um tema que a gente, basicamente, é um projeto de vida, porque é uma programação de uma existência. A grande sacada do nosso programa é trazer reflexões, ideias, pessoas aqui que vão falar da sua experiência, para nós podermos aí mapear, identificar o que nós viemos aqui fazer nesse planeta, nessa nossa existência. Todo mundo deve ter uma meta de execução, uma meta para ter mais eficiência, para a gente evoluir mais rápido, para sermos felizes mais rápidos, né? Ou seja, a gente não ficar naquele reme-reme evolutivo em que não vai nem para frente nem para trás. A gente não quer isso, a gente quer desenvolver, quer melhorar os nossos skills, as nossas competências, e é para isso que serve esse programa Projeto de Vida. Hoje nós estamos aqui com uma entrevistada que é a Carolina Engelmann, e o tema nós vamos falar é justamente sobre autoconhecimento e ProEx. A gente vai apresentá-la melhor daqui a pouquinho. Sempre nós jogamos no ar uma questão que é para você refletir aqui no começo do programa e respondemos no final, que é: hoje será: o que seria incubação intermissiva? Então, a gente pode perceber que muita gente já... Incubação lembra de incubadora de negócios, incubadora de bichos, mas o que seria uma incubação intermissiva? Então, é uma ideia que a gente quer trabalhar com vocês no final do programa e vão refletindo sobre o assunto. Antes de mais nada, a gente sempre começa o nosso primeiro bloco falando do momento de autogestão. Esse momento de autogestão é com Caio Polizel, ele vai dar mais uma dica para nós, então aproveite. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre o planejamento pessoal. Planejamento pessoal, que é um dos conteúdos, uma das funções da autogestão existencial, um dos conteúdos que estão descritos no nosso livro, que eu divulgo aqui com frequência, que é o Diretrizes da Autogestão Existencial. Um livro que foi escrito e aprofundado com vários autores, trazendo toda a temática, um conjunto de áreas da vida que possibilitam um crescimento, um desenvolvimento, um andamento melhor da sua própria vida. E quando nós falamos do tema de hoje, que é o planejamento pessoal, nós chamamos aqui no nosso conteúdo, dentre as funções da autogestão, como o autoplanejamento existencial. Então, o que é o autoplanejamento existencial? É a autodeterminação, ou seja, a determinação própria de metas, de procedimentos, de ações, dentro da sua vida, dentro da sua própria vida, visando o quê? A realização de uma finalidade específica. Então, quando você tem um autoplanejamento, quando você faz um planejamento pessoal, o primeiro ponto que você deveria definir é quais são os seus objetivos. Porque os objetivos são a sua essência. É aquilo que você almeja, é onde você deseja chegar. Então vamos supor, se um dos seus objetivos é algum ajuste profissional, uma melhoria financeira, um início de um relacionamento, um término de um relacionamento para partir para uma outra fase, uma mudança de cidade, todos esses pontos podem ser definidos como um objetivo. Você deseja iniciar um voluntariado, você deseja escrever um livro, quais são os seus objetivos? O primeiro ponto é esse, é uma autorreflexão sobre objetivos. E aí, quando nós falamos do autoplanejamento, nós temos que pensar em alguns pontos, do tipo metas, também temos que pensar em estratégias. Então, como que é a elaboração de estratégias para alcançar estas metas que nós desejamos? Quais são as ações envolvidas? Então, vamos pensar o seguinte: sempre que nós falamos em planejamento, tem várias estratégias para que eu consiga alcançar. Mas eu uso uma estratégia básica e está descrito aqui no nosso livro, também tem um artigo sobre o tema, pensando em autoplanejamento. Então, primeiro ponto, como eu disse, defina com clareza quais são os seus objetivos. Se nós estamos falando de 1, 2, 5 ou até 10 objetivos, não tem problema.
Só não passe muito desse número, porque senão fica muito difícil de alcançá-lo. Então, o primeiro ponto é esse. Quais são os seus objetivos para a área profissional, para a área financeira, para a área de assistência ao outro, para as inter-relações, para a área do autoconhecimento. Todas essas áreas, elas podem ter objetivos bem claros. E uma vez que você define estes objetivos, é importantíssimo que você crie indicadores. O que indica que você está caminhando bem ou não para aquele objetivo? Se aquele objetivo será ou não alcançado. Este é um quesito fundamental. Nós usamos sempre um dado bem específico. Por exemplo, se você deseja, um dos seus objetivos é perder peso. Qual é o grande indicador se você está perdendo ou não? A quantidade de quilos que você possui. Então, não é muito difícil. Se o seu objetivo, perda de peso, o indicador, o grande indicador é a quantidade de quilos que você precisa ou que você possui naquele momento. E aí, o que eu devo definir após a definição do indicador? Eu preciso deixar claro qual é a minha meta. Então, se hoje eu estou com 80 quilos, vamos assim exemplificar, e o meu objetivo é alcançar 75 quilos, esta é a minha meta. Porque o meu objetivo é a redução de peso. Meu indicador é a quantidade de quilos que eu possuo. E a minha meta é o quanto eu desejo alcançar. Então, lembre-se, objetivo é redução de peso, a quantidade de peso é o meu indicador e a minha meta é sair de 80, que eu possuo hoje, para 75. Deixo aqui bem claro todos esses passos. E aí, qual é o próximo caminhar neste processo? É a definição de ações claras. O que é que eu vou fazer, de fato, para reduzir a quantidade de peso? Eu vou diminuir, melhorar a minha alimentação? Eu vou fazer mais exercício físico? Todos esses pontos e inúmeros outros, eu vou visitar uma nutricionista? Eu vou fazer o quê? Que tipo de ação ou quais as ações eu gostaria ou preciso fazer para alcançar este meu objetivo? Espero ter esclarecido você quanto à definição de objetivos e todos os passos. E se você precisar de mais informações, escreva aí no nosso canal para que a gente amplie, para que possamos trazer novos dados sobre esse tema ou outros. Ok, pessoal? Muito obrigado por participarem do Momento Autogestão e até a próxima. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram? Bem importante, né, essas dicas aí do Caio. Vamos para um rápido intervalo comercial e aguarde que nós voltamos aqui com a nossa entrevista com a convidada da Caroline. Vamos lá. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. 13 horas e 11 minutos. A Copel investe para que todos tenham acesso às informações que fazem a diferença no dia a dia. O site copel.com tem ferramentas disponíveis para a leitura do conteúdo em libras e em áudio. Você também pode solicitar a conta de luz em braille, porque nosso compromisso é entregar energia e soluções para o desenvolvimento, sempre com sustentabilidade. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis.
Reservas ou informações pelo 3132-2000. De segunda a sábado, durante a programação da RCI, o Dr. Eduardo Martins apresenta o boletim Minuto Saúde. Dicas de saúde para ajudar você a mudar seus hábitos para melhor e para sempre. Todos os dias, às 9, às 14h20 e às 18h20. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Avenida Pedro Basso, 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Estamos aqui hoje, quem está ligando agora, quem está sintonizando agora o nosso programa, estamos no Projeto de Vida. Ele é um programa feito com todo o apoio da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Nós estamos agora a 1h13, numa tarde bem gostosa, né, para quem gosta de frio, aqui em Foz do Iguaçu, na sua RCI, sempre ao seu lado, a Rede Comunicadora Iguaçu. É interessante que a gente tem sempre uma programação bem rica, bem cheia aí de oportunidades. Aproveite, né? Fique com a gente e descubra, reflita, aproveite aí o programa. Bem, hoje nós estamos aqui com a nossa entrevistada, Caroline Andrea Engemann. Ela tem 26 anos, ela é psicóloga. O CRP dela é 0821839. É importante ressaltar que toda vez que a gente se apresenta como psicólogo, os psicólogos têm que precisa ser... apresentar o CRP, né, assim, exatamente, mostrar que está pagando. Que a gente está regularizado. Exatamente, está regularizado na profissão e não é um que acha que é psicólogo, não é isso? Isso. E ela é psicoterapeuta em modalidades presencial e online. Ela é especializada, ela está, na verdade, especializando, né? Está estudando a questão da intervenção breve. É natural daqui perto, né? Da Marechal Cândido Rondon, aqui mesmo do Paraná. É voluntária da Consciologia desde 2014 e docente, né? Desde 2017. Então, ela tem uma vasta experiência. Tudo bem, Caroline? Tudo bom, André. E você, como é que tá? Tudo ótimo. E... é muito bom tê-la aqui, vamos aproveitar, né, sua experiência. Eu sei que você já fez muita pesquisa, está sempre aí defendendo um verbete ou outro, e vamos aproveitar sua expertise, né, do ponto de vista até de terapeuta, né, e olhar justamente sobre esse aspecto da programação existencial, né, que a gente sabe que tem muita gente que fica batendo cabeça, não tem rumo na própria existência. A gente sabe que aquela máxima do Sêneca é uma verdade, né, relativa de ponta, que é não há ventos favoráveis, eu não sei para onde vou, não é? E basicamente a gente está vendo aqui que nós precisamos identificar a nossa essência, os nossos princípios, os nossos valores, o que você quer, porque senão o deixa a vida me levar, ele acaba te levando em rascadas, não é? Você acaba parando em alguns lugares que você não gosta, e aí você entra em crise por não gostar de onde você está. Dá um desânimo, não é isso? Dá um desânimo, a pessoa tem crise de ansiedade, pânico, depressão, e ela não analisa o que levou ela a tomar determinadas escolhas que direcionaram a vida dela para tal lugar. Sim. E assim como a gente chegou naquele lugar, a gente pode sair daquele lugar tomando outras escolhas. Sim, ou seja, não existe um determinismo rígido, absoluto, né, que deixa a pessoa engessada numa condição, né? Se ela não está se sentindo confortável, ela tem que buscar o conforto, né? Ou seja... ela pode fazer esse movimento de querer ir atrás e crescer, se desenvolver em direção daquilo que ela realmente vê como importante. E para isso ela precisa saber o que é importante para ela precisa se conhecer. E aí a gente chega no ponto que a gente vai falar sobre hoje, que é autoconhecimento. Muitas vezes a pessoa acaba chegando a lugares que ela não quer, fazendo coisas que ela não quer, porque ela não sabe sobre si mesma. O que ela faz de bom, o que ela tem de importante, o que ela valora na vida dela, o que direciona as suas escolhas, as suas decisões.
Então, se a pessoa não está alinhada com isso, é muito mais provável que ela vai se sentir numa vida vazia, sem significado, e fica mais difícil a pessoa traçar um projeto de vida, né? Do que eu quero fazer, o que eu quero viver. Qual que é o meu plano daqui para frente? Se isso não está basado no que ela conhece de si mesma, vai ser furada. É interessante, né, Caroline, que a gente tem esse hábito desde pequeno, desde a nossa infância, que os pais perguntam pra gente: vou comprar sorvete. Você prefere morango ou chocolate? Aí a criança fala, tanto faz, né? Uhum. Tanto faz a vovozinha, né? Por quê? Tanto faz não, você vai comer o sorvete, o que é que você quer? Exatamente, tipo, qual que saber selecionar, saber falar assim, não, isso cai bem, isso não cai bem. Saber isso dizer eu gosto. sim, saber dizer não. Isso eu não gosto. Então, quer dizer, o que eu estou fazendo forçadamente, o que eu estou fazendo com prazer. Então, acho que essas questões, elas são fundamentais da pessoa refletir, não é, Carolina? Sim, porque ali você pode começar a aprofundar no que realmente é importante para você. Uhum. Se você não se permite nem refletir sobre o que você quer, sobre o que você não quer, sobre o sorvete que você vai tomar ou que você não vai tomar. Às vezes a pessoa não quer um sorvete. Ela vai querer um café e a outra pessoa está oferecendo sorvete. Ela fala, não, tanto faz, mas ela não se posiciona em relação ao que ela realmente quer. Então, é importante a pessoa olhar para si mesma. Qual que é essa dificuldade de se posicionar em relação ao que prefere, ao que não prefere, a desagradar os outros, a fazer aquilo que ela realmente acha importante, em vez de fazer aquilo que os outros acham que é importante que ela faça. Sim. Agora, é interessante a gente explorar, se pudesse ajudar a gente, na seguinte questão. De que forma ter clareza das suas principais habilidades? Né? Quais são os meus pontos fortes? Como que eu vou, de alguma maneira, ser influenciado pelo conhecer dessa informação ou não? Como que você vê dentro do ponto de vista de orientação? Porque às vezes a pessoa, quando a gente pergunta para ela, fala assim, olha, o que você precisa melhorar? Ela fala um monte de coisa, né? Ela ela tem um ótimo foco nisso, consegue identificar. Ela vai pro chicotinho, né? Mas consegue se você identificar tudo ela, de ruim que ela tem. Agora pergunta o que você tem de bom. O que você faz bem? Isso. E aí a pessoa fica ali, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e não sai nada. Trava. Muitas vezes a gente realmente não sabe o que a gente faz bem, porque a gente nunca parou para olhar o que a gente faz bem. Então analisa a sua história de vida, o que é que você tem facilidade em fazer, o que é que você gosta de fazer. Tem um processo que a gente chama de flow dentro da psicologia, que é quando você está fazendo algo que você gosta muito, e você vê que aquilo flui, que você tem aquela habilidade, o tempo passa muito rápido, e quando você para e percebe, você fez muito daquilo que você gosta, e o tempo passou muito rápido, a pessoa entrou em flow. Significa que o rendimento foi maior também, não? Também. O rendimento foi maior, a pessoa estava mais conectada com a situação, com o que ela estava fazendo, ela estava vivendo aquele momento. Em vez de ficar pensando, no que mais eu poderia estar fazendo agora, em vez de ficar vivendo o passado ou o futuro, né? Ela está vivendo aquele momento. Sim, eu sei que isso é óbvio, mas a gente também tem que chamar atenção que essa vontade e esse prazer tem que ser sempre disciplinado para as coisas positivas, altruístas, né, assistenciais. Porque eu posso, às vezes, gostar de dar tirinho de espingarda em passarinho. E isso não é uma coisa boa. A gente percebe que, do ponto de vista ético, do ponto de vista das coisas, né, que a gente percebe um fluxo do cosmos, isso, e como você, de alguma maneira, até como psicóloga, traz a pessoa para o lugar e faz ela reconhecer essas habilidades que ela tem, que estão sendo minadas por um traço que ela não Aí a gente entra na questão dos valores, né? Okay. Que é o que ela escolhe fazer e por que ela escolhe fazer. A motivação, a bússola das decisões, aquilo que direciona as ações, os comportamentos dela. Então, muitas vezes a gente tem valores que são anacrônicos, que são negativos. Nem todos os valores são coisas positivas. Existem valores que são assim, necessários mudar se a pessoa quer ter uma vida mais significativa, se a pessoa quer ter mais felicidade. Porque, no fundo, ela também, aquele valor já não está mais servindo. Então, eu estou fazendo algo que eu estou em conflito com esse algo. E ele não está sendo o mais positivo que eu sei que eu posso fazer.
Certo. Então, a gente leva a pessoa a refletir sobre isso e identificar, tanto na história de vida dela, as coisas que ela tem maior facilidade e que ela desenvolve bem, que aí a gente vai vendo os pontos positivos das habilidades dela. Tem algumas técnicas para isso, algumas planilhas, alguns questionários que a gente pode utilizar nesse aprofundamento eu acho que você pegou num das ponto habilidades. importante, é tipo, qual a dica que você daria para a pessoa identificar esses traços, né, que até às vezes ajudam, até dão essa produtividade, aqueles que atrapalham. Você tem uma dica assim rápida que de repente o nosso ouvinte poderia falar assim, poxa, eu vou aplicar isso aqui. Uma dica rápida para identificar traços para serem melhorados é autoconflito. Quando você se sente em conflito, identifica a situação e aprofunda nela para ver o que é que você pode melhorar ali. Porque, em geral, o autoconflito ele vem dessa situação em que você já identificou algo positivo e você está colocando algo negativo junto ali. Você já identificou que você poderia estar fazendo aquilo melhor e você ainda está com alguma corrupção, fazendo algum negocinho. Agora, será alguma que a pessoa, escolha... da tua experiência, assim, você vê que a pessoa, ela consegue enxergar isso fácil, ou às vezes ela está, por exemplo, com autoconflito, mas ela passa por cima, ela engole aquilo, e de alguma maneira ela não se dá conta, mas ela está amarrada, ela está infeliz, ela teria que mudar, ela teria que reciclar. Como que você vê essa questão? Eu vejo que é muito comum as pessoas procurarem distrações para os sentimentos desconfortáveis. As frustrações. Para todas essas frustrações, mal-estares, a tristeza, as pessoas buscam distração, elas querem fugir. Fuga. A gente chama isso de esquiva do sentimento, esquiva da sensação física, às vezes, também. Muito interessante, Caroline. Agora, eu queria que você abordasse, a gente falou aí de valores. Eu acho que esse tema ele é super sério, super importante. E acho que tem muita gente que, de repente, não parou para pensar, porque é muito raro você chegar e falar assim, um pai ensinar para o filho, falar assim, olha, quais são os valores que eu tenho, né? Quais são os valores ideais para uma vida. A gente não tem geralmente esse papo, né? Um adulto com uma criança não tem esse papo. Deveria, mas não tem. Deveria. Mas a gente percebe que isso acaba entrando num processo meio que na experiência de vida, que acaba trazendo para ela dá a cabeçada ali, ela tem uma situação agradável ali, então acolá, e ela de alguma maneira vai percebendo a compreensão de mundo, e ela, de alguma maneira, ela vai estabilizando, assim, um corpus operandi. E eu queria que você falasse, como que a pessoa lá de casa, ela pode fazer um mapeamento desses valores, mas não responda agora, vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos já. É isso daí, pessoal, vocês ficaram aí chupando o dedo, eu tenho certeza, querendo saber quais seriam as técnicas, ou uma técnica, pelo menos, que a gente possa identificar os valores. Você que está escutando a gente, você sabe quais são seus valores conscienciais, aquilo que de alguma maneira são pilares das suas decisões? Você conhece? Você pode rapidamente falar em uns 10? É complexo, né? Eu também acho. Então, quem vai ajudar a gente é a Caroline. Vai lá, Caroline. Então, tem uma técnica que a gente já aplica há algum tempo. Tanto eu aplico na clínica, quanto eu aplico na instituição onde é que eu sou professora, que é uma planilha onde a gente anota uma experiência de vida importante, algo que você considere marcante, uma casuística, uma vivência. E aí nessa vivência você vai analisar em cima daqueles fatos, para a gente não ficar na imaginação, para a gente ir para os fatos. Qual que foi a minha motivação? Por que eu fiz aquilo que eu fiz? Por que eu tomei essas decisões? Qual que foi a minha motivação? Correlacionado a essa motivação, quais foram os traços que eu utilizei? Sejam traços força, que são habilidades, qualidades que eu coloquei em prática, ou traços fardo, que são, assim, algumas coisas a melhorar, coisas que a gente vê que não tão boas, que a gente tem de desqualificado, que em geral a gente chama de defeitos, mas defeito é um negócio que eu acho que não pega bem o que é o traço fardo, né? Que é uma imaturidade, que são imaturidades. O que a gente tem de imaturo? Naquela situação, qual foi a minha motivação? Quais foram os traços que eu utilizei? E, em seguida, conectar com o que é mais importante que você utilizou naquela situação. O que direcionou profundamente aquela situação? Dentre as motivações, o
que foi prioritário, principal? Que você falou, não, eu tive que fazer aquela situação porque eu queria alcançar aquele ponto específico, que aquilo é importante para mim. Essas coisas que a gente considera muito importantes são os valores, que são os direcionadores da vida. E aí você pode avaliar se aquele valor é algo que você está colocando em prática, que você tem várias situações no seu dia a dia que você atua em direção nesse valor, ou seja, coloca ele no seu dia a dia, coloca ele para atuar, ou se ele está mais de lado, se ele está mais relegado. Esse é um quadro que a gente faz para avaliar, dentro dos fatos, de vivências importantes, coisas sérias que aconteceram com você, que você agiu, que você colocou em prática, que você teve um papel de protagonista, o que é que te motivou a ter aquela ação? E dentro disso, que habilidades você colocou em prática? Ou o que é que de ruim apareceu em você naquela situação? Eu me coloquei nessa situação e apareceu algo que eu nunca tinha visto. Algo negativo de mim. Isso que eu preciso melhorar. Daí eu vim aqui procurar ajuda para melhorar. Importante a gente saber também. E isso pode estar conectado a valores, porque nós não temos apenas valores positivos. Isso é importante. A gente tem também valores que são nosográficos, que fazem com que a gente tenha atitudes imaturas. Você pode dizer que poderia admitir que, de repente, os grupos que eu escolho de convivência têm a ver com grupos que têm valores semelhantes? A gente se sentiria muito desconfortável se a gente estivesse em grupos que a gente não tivesse valores em comuns. Okay. Porque valores são bases para a nossa vida, eles são pilares. Se a gente não coloca isso no dia a dia, a gente vai sentindo que a vida fica cada vez mais vazia, mais cinza, mais triste, mais Ou seja, isso devastada. Leva à depressão, uma das causas possíveis de... Quando a gente trabalha em processos de depressão, colocando os valores em prática, a pessoa melhora muito rápido. Ou seja, o impacto disso no dia a dia é muito alto. É um impacto bem sério e assim, às vezes a pessoa não tem clareza de que tudo aquilo que ela valoriza, que é importante para ela, ela tem deixado de fazer. Que ela tem se afastado gradualmente dos valores dela, porque ela vem num processo de abrir mão, porque outra pessoa disse que aquilo não era legal, outra pessoa falou, isso aqui é mais importante. Às vezes os pais, a família, querem que a pessoa viva os valores deles, não os próprios valores. Entendi. Agora, Carolina, mudando assim um pouquinho, né, a gente já viu que essa história de valor dá pano pra manga, né? Ou seja, a pessoa, acho que todo mundo ficou curioso de falar assim, poxa, quais são os meus valores? Até mesmo porque vamos pensar, né, os pais para os filhos, fala assim, quais são os valores que eu estou passando dentro do processo educacional? Porque a gente percebe, né, até em filmes, se trabalha muito isso, que às vezes os pais, eles vendem e fazem todo o marketing para os filhos, determinados valores, só que eles não usam. Eles têm outros valores. Aí a criança, ela fala assim, tá, então isso daqui é ser negligenciado mesmo. Porque meu pai faz isso, minha mãe faz. Então, quer dizer... Esse valor é bonito no papel, na teoria. Exatamente. Assim, na prática eu não utilizo e você está vendo que eu não utilizo, então a vivência vai ensinar que a gente falar coisas bonitas, mas fazer coisas não tão legais é ok. Normal. É normal. E a gente vê, por exemplo, o nosso país, né, macro, olhando o processo da política, olhando o processo macro, vê aonde que dá essa forma de pensar, não é? Sim, porque aí a gente vai ficando cada vez mais incoerente, mais autoconflitivo, do tipo, algo positivo já é suficiente só falar disso, a gente não precisa fazer isso. Okay. Então, se a gente fala, já está suprido. Entendi. Quer dizer que as nossas ações, a nossa postura, o nosso dia a dia, vai, de alguma maneira, entregar para quem está observando quais são os valores daquela pessoa. Né? As atitudes, as ações, a Exatamente. postura. Né? Porque tudo que ela faz é embasado em alguma motivação, em algum valor. Okay. E isso às vezes não está claro para a pessoa que quer reciclar algo em si e já viu, olha, isso aqui que eu tenho não é positivo. Mas continua fazendo diversas ações embasado naquele valor. Oi? E aí ela tá querendo mudar, mas ela não avaliou que a base da vida dela
das ações da vida dela. Ou seja, o buraco é mais embaixo. Que ela continua repetindo diversas ações que ela já viu que não são mais úteis, já não são mais para aquele momento dela. Mas, Caroline, eu assim, só para aproveitar sua casuística, né, uma pessoa que está estudando, né, esse caso, e ser uma cobaia para nós, né, se você permitir. Vamos lá. Eu queria que você falasse da tua experiência, como você identificou o teu projeto de vida, ou você está identificando parte desse projeto, se você, de alguma maneira, com isso, você traça planos para o futuro, do que você pretende realizar, o que você pretende aprender, os skills, as competências que você gostaria de ter e você, às vezes, está em processo, como que você trata isso na prática? Então, na prática, eu comecei a pensar sobre isso, refletir sobre isso na adolescência. Depois que eu fui conhecer Consciologia e tal, mas eu já refletia sobre a vida é só isso aqui, é só isso mesmo, a gente vai só trabalhar, comprar coisa boa, nova. É só viver assim uma vida confortável e tal, ficar assistindo série todos os dias, festinhas. É só isso mesmo. Então eu comecei a refletir sobre isso. O conteúdo, o que tem por trás. O que tem a mais? O que mais a gente poderia fazer nesse momento? E uma coisa que me ajudou muito a identificar o meu projeto de vida e a traçar planos, traçar metas, identificar o que eu preciso fazer, o que eu poderia já desenvolver, o que ainda é mais para frente, que eu preciso desenvolver outras coisas antes, foi a autoconscienciometria, que é um autoestudo, um autoconhecimento mais técnico, em que a gente usa parâmetros de várias questões, vários questionamentos e aprofundamento. Nisso eu comecei a perceber, olha, eu tenho facilidade com isso, eu tenho habilidades em fazer coisas que algumas pessoas não têm, eu tenho algumas habilidades que algumas pessoas viram para mim e falam assim, eu queria ter isso, mas eu tô há muito tempo procurando desenvolver e eu não tenho. E você tem? Como é que você tem? E eu fico assim, mas é algo que eu sempre tive, agora, é algo meu. Só olhando o teu caso, assim, a tua carreira que você seguiu é fruto dessa análise? Porque você falou que desde a infância você já tem essas reflexões. Isso é uma consequência desse buscar, em se entender, de querer ajudar, de repente, o próximo? Porque psicologia é uma profissão assistencial, né? Isso é um crescendo, é uma construção. Ok. Porque desde nova eu tento entender a mente humana, eu tento entender essas pessoas que são muito estranhas, são muito esquisitas, e eu tentava entender, e eu não conseguia entender essas pessoas quando eu era criança. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo, olha, eu sou observadora, eu procuro entender por que aquela pessoa fez aquilo, qual que é a motivação, que lógica interna existe naquela pessoa para que ela ter tomado aquelas decisões. E aí isso foi me levando a ficar mais curiosa sobre isso. E aí eu vi o processo da psicologia, também foi um aporte para mim, eu ganhei uma bolsa de estudos na área. Eu tirei uma boa nota numa prova, e aí eles ofereceram para mim, e eu falei, olha, interessante, eu tenho essas curiosidades, eu vou estudar isso aqui, vou lá na aula. Aí eu fui na aula, e daí nas aulas eu fui vendo, não, eu gosto disso. Então eu digo assim, que eu não fiz a escolha de, desde criança eu quero ser psicóloga, mas todas as vezes que eu fui, eu escolhi ficar. Eu fui na aula, eu fiquei, aí eu fui na outra aula, eu fiquei, eu falei, não, eu vou fazer isso aqui é para mim. Agora, Caroline, assim, uma pergunta, né, que tá vindo assim, um mosquitinho na orelha, né, falando assim, né, então esse assunto que eles estão falando de projetos de vida, tal, de planejamento, tal, é coisa de psicólogo. Para mim, eu não sou de outra área, eu sou aqui, né, eu não preciso. Eu sou, no caso, advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu tenho qualquer profissão, eu sou padeiro, eu tenho qualquer profissão, para mim isso não precisa. O que você responde disso? O que você acha? Primeiro, eu acho que, com todo respeito, você está errado. Porque a gente, se não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. E quando qualquer lugar serve, a gente está realmente fazendo aquilo que é importante para a gente? A gente está realmente colocando em prática as nossas qualidades, o que tem de melhor dentro da gente? A gente está dando ao mundo a oportunidade de ver o que existe de melhor
A gente está contribuindo nesse planeta Terra, colocando o nosso melhor, realmente, porque a gente tem dentro da gente várias habilidades, várias qualidades, coisas desenvolvidas. E se a gente não coloca um planejamento do que é o melhor para ser feito? O que vai contribuir mais? O que vai ajudar mais? O que é importante de ser realizado agora, nesse momento? E traça metas de coisas que você quer fazer. Planejamento existencial não são coisas impostas a você. Não são coisas de fora que vêm falar assim, não, isso aqui que você está fazendo errado, você tem que fazer diferente. É você colocando em prática aquilo que você tem de melhor, aquilo que você quer fazer. Então, ao não fazer um planejamento existencial, um projeto de vida, você está se autocorrompendo, você está se sabotando, você está impedindo você mesmo de colocar em prática o que tem de melhor dentro de você. Sim, então você está trazendo que isso é um tema transversal, não é para fulano, ciclano, ou seja, basta ser humaninho e que isso é irrelevante. Agora eu queria que você respondesse uma questão. Então, como você, ou melhor, você sabe o que tem que realizar, o que é realmente importante para a sua vida e como fazer com que as pessoas elas devem buscar para responder essa pergunta. Mas se não fale agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Vocês estão conosco aqui no programa Projetos de Vida. A nossa entrevistada, convidada, é a Caroline Engelmann e nós deixamos uma pergunta no ar para ela, justamente, né, jogando o próprio veneninho que ela está usando conosco, né? Ou seja, ela está justamente levando a nossa reflexão do que é importante para a nossa vida. Eu queria que ela falasse um pouquinho de como ela mapeou para ela essa condição e a dica que ela daria para qualquer um de nós aqui, de alguma maneira, traçar esse caminho. Olha, eu mapeei através de muita autorreflexão, autoconhecimento, autoaprofundamento, autopesquisa, e eu utilizo algumas técnicas dentro do consultório ou dentro de sala de aula para ajudar as pessoas a identificarem valores também. Okay. O que é importante, o que ela quer realmente fazer com a vida dela, né? Tem uma técnica que é bem interessante que chama Reflexões ao Final da Vida, onde você leva a pessoa a imaginar como ela seria aos 80, 90 anos, ali já no final da vida, cansada. E aí algumas questões específicas que a gente faz para ela refletir sobre, por exemplo, você ao final da sua vida, aos 90 anos ali, pensando sobre o seu passado. Você olha toda a sua história e aí você vê o que eu gostaria de ter feito mais, o que eu gostaria de ter feito menos, o que eu poderia ter abrido mão e eu não abri. O que eu fiz a mais que eu não precisaria ter feito? Que metas eu atingi? Que coisas eu realizei que eu realmente queria ter realizado? E, ao final disso, muitas vezes a pessoa reflete sobre o que ela tem feito, que ela já não está mais gostando, que ela já não está mais de acordo com aquilo, que já passou o momento dela fazer aquilo e a pessoa continua, né? E ela fala assim, nossa, isso é muito intenso, isso é muita coisa, eu refleti sobre muita coisa. Tem uma questão que é assim, se você nascesse de novo, você faria a sua vida, você viveria a sua vida do mesmo jeito, o que é que você mudaria, né? E a pessoa reflete sobre aquilo, dá as respostas, vendo a si mesma como ao final, né, da sua vida. E uma coisa que é muito interessante de ser feito, de se refletir, né? Você refletir sobre isso, sobre essas questões, ver essas dúvidas, anotar, escrever. E aí verificar o que é que eu posso colocar em prática hoje. O que é que eu posso colocar em prática amanhã. O que é que eu posso fazer essa semana para que eu coloque mais isso que eu anotei, que eu gostaria de ter feito mais, ou abrir mão daquilo que eu gostaria de ter feito menos. Dar um direcionamento para a minha vida agora, na prática. Muito importante, bem interessante, Caroline. Você poderia fazer essas considerações finais? A gente está chegando no final, né, da nossa entrevista. Mas muito já? Excelente. Olha, a gente vai ter que trazer você de novo
né? A gente entrou em flow aqui. Se você assistiu no começo, a gente falou de flow. Então, mas aí para a gente fazer aí um fechamento, eu gostaria que você desse assim, uma consideração final e algo que você acha que faltou, que poderia completar. Bom, eu achei muito interessante. A gente atingiu vários assim das nossas questões que a gente tinha preparado, né, das nossas metas aqui. A gente falou sobre valores, né, que é muito importante as pessoas identificarem os valores que movem a vida delas, o que é que você está colocando em prática dos valores e o que é que você não está colocando em prática. Se a sua vida hoje não tem um direcionamento, um significado, não tem uma importância para você, provavelmente você está deixando de lado muitos valores, coisas sérias, importantes sobre você. Então, se você colocar isso em prática, identificar, verificar o que é que você quer fazer que você não está fazendo, e colocar em prática, testar, identificar, testar, experimentar, isso pode ter um grande salto na sua vida. Você pode ver que você tem capacidade de fazer aquilo que você realmente quer fazer. Você está se amarrando, você está se prendendo. Então, você pode colocar você para frente também, se colocar em movimento. Caroline, agradecemos imensamente aí, né, a sua entrevista. E vocês podem, né, tipo, usar para a vida essas reflexões, né? Ou seja, que são muito sérias, muito importantes. E você já sabe quais são os seus valores? Você já sabe o que você veio fazer, o que é importante para você? Você parou para refletir sobre esse assunto com a sua família, com seus filhos? Isso é muito importante, pessoal. Aproveitemos o tempo, né, que permite a gente fazer as nossas mudanças. Agora, vamos trazer para vocês o bloco, né, ProEx no Mundo. Então é mais uma dica que vamos dar aqui para vocês e já voltamos. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Olá a todos, meu nome é Thiago Ribeiro, eu nasci na cidade de São Paulo em 82, tenho 3 irmãos, uma irmã gêmea também, interessante nessa casuística aí da minha vida, e meus pais aí, desde um caminho aí da minha infância, sempre também tiveram um caminho e buscas por linhas diferentes, né, buscando até questionando essa questão da existência, sobre o contexto de energia. Isso é algo que é interessante, que sempre me chamou a atenção na minha infância, eu sempre busquei participar disso com eles. Eu tive desde a minha infância algumas tendências que eu sempre percebi muito forte em mim, um senso de assistencialidade, de buscar ali um nível de equilíbrio ou um nível de harmonia nas relações que eu tive, e isso sempre me chamou a atenção. E aí o meu caminho foi acontecendo, conheci a Conscienciologia através dos meus pais, isso foi bastante positivo também para resgatar aí uns princípios meus aí de curso intermissivo que eu sempre identifiquei. E nessa fase eu acabei também, em termos de profissão, escolhi terapia ocupacional, que estava muito alinhado ao que para mim nessa vida tem relação com a minha ProEx, que é trabalhar com o contexto da saúde mental. Eu identifico como uma minha linha de especialidade, atuar com o processo de empoderamento, de autonomia e humanização das pessoas nesse contexto da saúde mental. Identifico isso até como um processo de recomposição nessa vida, como um processo aí de vidas passadas, de poder resgatar esse contexto, ampliar esse nível de assistência. Eu vejo que esse é um caminho que tem se ampliado cada vez mais na medida que eu entro nessa assistência, nesse trabalho. Hoje eu tenho um nível de referência já dentro dessa área e que é interessante ampliar e vivenciar isso pelo contexto também multidimensional. Isso atualmente me traz uma visão mais ampla sobre essa realidade e eu tenho uma perspectiva aí de ampliar esse trabalho daqui para frente. As minhas relações aí é bem interessante, que eu identifico uma grande afinidade aí com pessoas que têm relação com esse nível de trabalho também, e atualmente aí tenho como perspectiva seguir ampliando isso, trabalhando até nesse contexto da Conscienciologia, ajudando as pessoas a identificarem essa linha de especialidade pessoal de ProEx,
que isso faz muito sentido para mim, tanto pela minha profissão como meu trabalho, e dentro da linha aí desses estudos aí aprofundando também consciencialmente. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Estamos aí correndo agora, chegando num processo meio que de finalização, mas antes a gente tem algumas questões aí para trabalhar. Primeiro que a gente tem lá a pergunta do dia. A pergunta do dia nós colocamos: o que seria uma incubação intermissiva? Bem, essa incubação intermissiva, ele seria o quê? Um período intermissivo pré-nascimento, em que a personalidade ela consegue fazer essa reflexão do que ela, de alguma maneira, deixou pendente, que ela gostaria de completar, coisas que ficaram mal parados, processos até familiares, pendências pessoais e pendências grupais, e ela de alguma maneira planeja e fala: olha, eu vou acertar o passo, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar acolá, eu vou fazer diferente. Eu quero, inclusive, trabalhar naquela profissão para, de alguma maneira, ir mais rápido, eu ser mais... trabalhar no atacado, não ficar tanto no varejo, né? Então, basicamente, esse período pré-nascimento, que a gente chama de pré-ressomático, tá? Vai ganhar um novo corpo, um novo veículo de manifestação, que é o corpo biológico, ela já pensa sobre isso. Então tem muitas pessoas que, é isso que é interessante, pessoal, que planejaram a sua vida humana antes de nascer. Né? E esse planejamento significa escolher pai, escolher a mamãe, escolher aonde ia nascer. Então tem muita gente que reclama, né, do pai e da mãe, mas pense nisso, às vezes você escolheu. Às vezes você escolheu. Foi escolha sua e foi num momento de grande inteligência. Então às vezes a gente está um pouquinho menos inteligente agora e a gente reclama. Então é melhor refletir sobre essa variável, né? Aí outra coisa é preparar para a realização da programação do projeto de vida, da programação existencial. Então, esse período de preparo tem a ver, por exemplo, o que eu tinha que estudar, o que eu vou planejar do ponto de vista da minha profissão. É interessante, turma, a gente viu aqui com a Caroline que nem sempre esse processo do projeto de vida, ele é um mar de rosas. Por quê? A gente vai planejar coisas e que são carne de pescoço e a gente vai ter que resolver aquele problema. A gente vai ter que descascar aquele abacaxi, não é? Então não é só tipo assim, eu planejei, então, para ficar na beira da praia, ficar tomando solzinho ali na beira-mar e justamente ter uma vida boa, né? Vim na vida passeio, né? Exatamente, vem a passeio assim. e ter uma vida tranquilérrima, né? E não ter nenhuma crise de crescimento que a gente chama. Essa crise de crescimento é uma oportunidade da gente chegar e se manifestar e buscar superações. E essas superações, elas são importantes a gente refletir. Eu acho muito importante a gente frisar que não é um problema a gente ter crises. Ter crises é importante, faz parte da vida e é algo natural. O importante, mais sério nesse caso da crise, é como você utiliza essa crise. Ela faz com que você cresça ou faz só com que você sofra? Então a pessoa tem que avaliar isso. Agora, dentro do que a gente conversou, se vocês quiserem aproveitar o final de semana e assistir um filme interessante, para quem não assistiu, tem um filme chamado Clique. O que é o Clique? O Clique, ele é com Adam Sandler, e ele fala da história de um arquiteto, que ele é casado, tem filhos, e ele está frustrado, né, de passar mais tempo, né, com a família, porque ele fica muito ali no trabalho. E aí ele encontra um inventor que dá ali um controle remoto, que dá uma acelerada nas dificuldades, quando ele fica doente. Ou seja, eu não quero fazer, né, aí sem spoiler, né, mas ele é bem interessante, que ele vai permitir a pessoa refletir a sua existência e, de alguma maneira, tentar corrigir, fazer diferente. Então, é importante, é uma dica aí para você assistir com a sua família, com seus filhos, né? Ele é bem divertido. Então, olha lá, é o Clique. Às vezes nem tanto. Às vezes ele vai levar essa reflexão dos valores que foi discutido aqui, né? Então, prepare a sua pipoca e aproveite aí o final de semana.
Pessoal, então, do ponto de vista do projeto de vida, a gente espera que você tenha gostado, né, do nosso diálogo, da nossa entrevistada. Dê o seu feedback nos comentários, o que você achou, o que poderia melhorar, estamos aí para ouvi-los. Exatamente, pode rever, né, lá no Facebook da RCI, você vai poder ter acesso a essa entrevista, passar para os seus colegas, né, ou seja, divulgar o nosso trabalho e também planejar para sábado que vem estar de novo conosco no mesmo horário, da 1 às 2 horas da tarde, aprofundando, debatendo e de alguma maneira levando essa reflexão do que eu vim fazer aqui, da minha programação, do meu projeto de vida. Então, bom final de semana, curtam aí o friozinho, né? Então, que é ótimo para as reflexões e até mais.